Olá, eu sou Silvia Menezes e mais uma vez com você em Brumas Reveladas. E hoje nós vamos falar sobre a criação dos elfos. Segundo a lenda, o Criador do Universo tinha dado uma ordem para que todas as almas que estavam retidas no Super Serafim fossem libertas do sistema de castas. Sendo assim, como liberar e onde colocar essas almas? Então, vieram a se lembrar de um planeta que estava no quadrante, que é a Terra. E esse quadrante tinha como reservar vida, manter vida. Sendo assim, ele chamou todas as pessoas do seu conselho da luz divina e solicitou que entrassem em contato com a civilização que lá vivia, que na verdade seriam os Anunnakis. E esses Anunnakis estariam vivendo num plano sutil, neste quadrante do universo, exatamente na Terra, mas não no plano que nós estamos acostumados a viver, na realidade 3D, né? E então mandaram que o Conselho da Luz Divina entrasse em contato com os Anunnakis que ali residiam e na mesma hora, de pronto, o fizeram e o acordo seria feito que ajudariam a trazer aquelas almas, porque eles faziam clonagem genética em grande escala, sabiam e eram os maiores e melhores do universo, e ali eles iriam colocar o acordo, segundo o acordo, uma parte do seu DNA também entraria nessa nova formação. Então, os elfos seriam criados e colocados na Terra para povoar. E assim o fizeram, juntando-se com vários DNAs elevadíssimos, super selecionados, e ao criar essa seleção, os Anunnakis também fizeram parte dessa criação. Ao unir todas as criações, eles observaram que acabaram de criar um ser magnífico, de uma beleza estonteante, de uma inteligência também elevada. Eram seres assim divinos, brancos, peles claras, e se dividiam em 3 grupos, que seriam os grupos daqueles que eram guerreiros, dos que eram voltados à área mais poética, digamos assim, e aos construtores. E essa raça foi dividida em 3 partes, e dentre essas raças, alguns deles se destacavam porque tiveram contato com a espiritualidade mais elevada e se destacavam na área espiritual. Porém, mesmo assim, eles pertenciam a uma dessas 3 raças, que todas eram elfos, mas distintas entre si, com suas finalidades a serem cumpridas. E ao colocá-los na Terra,
eles deixaram que eles evoluíssem com o tempo. Esse é um período do primórdio dos primórdios da humanidade. Nesse período, o homem ainda não havia nem mesmo sido criado, digamos assim. E os elfos foram deixados nos seus locais, espalhados pela Terra-média, digamos assim. E ao espalhá-los, eles cresceram em grande número, prosperaram, criaram vilas, comércio, portos. Inclusive criaram um local separado da outra parte onde viviam, onde os seres mais elevados espiritualmente permaneciam. Eles criaram esse local e chamaram de Porto de Avalon. E lá eles prosperaram durante cerca de 3 a 4 mil anos. Até que os seres celestiais que os criaram, inclusive os próprios Anunnakis que ajudaram na criação dessa nova espécie adâmica, porque vale a pena ressaltar que a espécie adâmica é um projeto no coração do grande arquiteto do universo e que se manifestou em vários quadrantes do universo conforme o universo universo local se adaptava melhor àquele corpo que ali vivia. Então, esse projeto adâmico que criou os elfos foram deixados aqui e, após milênios, eles começaram a observar um grande silêncio na Terra. E isso os intrigou, porque ao ver que eles haviam adquirido a telepatia, pois a única coisa que se ouvia era o som dos pequenos elfos ao nascer. E nada mais era ouvido. E ao chegar e observar a nova criação, eles tinham adquirido pela essência do seu DNA e a pureza das suas atitudes e manifestações que chegavam mesmo ao raciocínio de entendimento do certo e do errado, de quem eles eram e de como a existência deles era tão completa e unida aos seres e ao mundo de Gaia, que quando eles aqui chegaram e se depararam com os elfos, eles se assustaram, porque na grande reunião que fizeram, eles simplesmente não sabiam como lidar com esta raça que em tão pouquíssimo tempo conseguiu evoluir a tal ponto de não temê-los. Porque era uma raça que havia atingido um patamar espiritual que era comum entre eles explodirem numa luz divina e retornar ao fractal do grande Deus Eu Sou. Tamanha experiência espiritual, eles explodiam no ar como uma essência. Tudo
estava ligado a eles, assim como você pode ver semelhantemente no filme do Avatar. E aquilo preocupou não só os Anunnakis, mas todas as confederações que ajudaram na criação desse ser adâmico. Pois o que se dizia era: de que serão capazes essa raça e aonde eles podem chegar? E isso preocupou a todos. Então, a partir dali, se criou a ideia de encarnar novos seres juntos a esse projeto, só que com uma densidade mais elevada, para que essa densidade trouxesse uma desarmonia àquele grupo. Isso nos faz levar em pensamento e ao entendimento de que vivemos uma realidade predestinada de alguma forma. É como se fôssemos uma realidade virtual, digamos assim, programada no nosso DNA de alguma forma para densificar ou elevar o nosso grau de espiritualidade e energia para atingir níveis mais sutis. Mas o que nos leva em consideração, sendo assim, é que, chegado um dado momento, essa densificação se faz presente. E novos povos foram se adaptando àquela terra. Com a densificação, foram criados os humanos, como nós, da maneira que nós conhecemos, mas que viviam muitos e muitos anos. Não eram como nós. Eles viviam centenas de anos. Os anões, que, segundo uma lenda que também é conhecida, esse ser foi criado e foi adormecido até que todos os elfos estivessem prontos para o despertar. E só então que eles poderiam existir. Como que aconteceu isso? Um dos elfos da primeira criação, das primeiras hierarquias, né? Ele era responsável por joias, ouro, extração de minério. E em um dado momento ele criou, porque ele tinha já entendimento de como criá-los, ele criou esses seres que eram semelhantes a ele para servir na extração das minas. Então eles tinham que ser pequenos, porque eles precisavam entrar em minas estreitas, que não eram grandes, já que ele possuía, era um ser de 3 a 4 metros, já os anões eram pequenos, tinham como entrar nas minas e tinham que ser fortes e robustos para resistir o peso, a cavar um trabalho tão pesado. Só que quando o grande Senhor do Universo, eu sou, soube
dessa criação que não havia sido permitida, e na sua magnitude e benevolência não quis destruir esses seres que foram criados, pois, mais uma vez, não esqueça que a intenção era esvaziar o super serafim com almas nesse novo quadrante do espaço. E então ele fez com que eles adormecessem os anões, até que os elfos, a criação do homem e dos elfos, chegassem nos seus níveis e que o nível energético e sutil fosse atingido, para só então os anões, que eram mais densos, poderem fluir numa ordem. Primeiro os elfos, depois os homens e depois os anões, tá? E dessa forma foi se densificando a Terra. Se você já assistiu aquele filme Senhor dos Anéis, você vai ver, eu acho que é em Retorno do Rei, eu não tenho certeza, mas eu acho que é o Retorno do Rei. Você vai ver algo falando exatamente sobre essa revolta, essa revolução que os elfos, junto com os humanos e os anões, se revoltam contra, digamos assim, esses seres que comandavam a Terra até ali, manobrando, ludibriando, densificando ou elevando, seja como for, eles resolveram que não queriam mais ser comandados por aquela elite dominante. E ao se rebelar, como no filme você pode observar, eles destroem aquela torre que tem um olho que tudo vê. E ao destruir a torre do olho que tudo vê, o povo fica livre. Então é chamado assim uma época de luz, né? Entre a Terra-média, como eles chamam no filme, digamos assim. Porém, mais tarde, como houve essa densificação, mais tarde faz-se necessário à frente que haja uma divisão entre o mundo dos elfos e o mundo dos humanos. Por quê? Porque os elfos, eles nasciam, ao nascer eles tinham um período de tempo, cresciam, e ao crescer eles não envelheciam mais. Então eles tinham tipo uma vida eterna, embora pudessem, ao ser feridos, podiam morrer. Enquanto que os humanos tinham algo de diferente deles. Eles já eram conformados com, como é que eu vou dizer, com a maneira que a vida era controlada. Eles tinham essa consciência de que o controle de suas vidas já era pré-determinado. E que nada mudaria isso. E que só restaria para eles manter-se em evolução. Então, quando eles chegavam a uma determinada idade, eles não envelheciam. E ao não envelhecer, eles simplesmente viviam como uma vida eterna, sempre no intuito de chegar ao nível espiritual, como eu falei, e simplesmente eles explodiam num feixe de luz diante de qualquer um
do mesmo clã e voltavam ao fractal inicial. Já para o homem foi dado o livre-arbítrio e a mortalidade. Quando deu a mortalidade e o livre-arbítrio ao homem, o homem passou a viver a sua vida com mais intensidade. E essa intensidade também se densificou para o lado do eu ter. Era como se ele tivesse uma necessidade extrema de possuir terras, possuir coisas, riqueza, porque aquilo era temporário. E ele foi se distanciando das coisas tão espirituais e se dedicando muito mais às materiais. A ponto de que haviam conflitos constantes, pois o homem já estava se estabelecendo, queria terras para plantio, para criação, e invadiam as florestas, derrubavam, invadindo o espaço que os elfos e os anões também se viam como protetores, porque para eles aquilo que o homem estava destruindo para tornar em tesouro, em dinheiro, em propriedade, fazia parte deles, porque era uma energia só. Então, para eles, ver um pedaço de selva sendo derrubado era como que cortasse a própria alma deles. Então, começou-se a se instalar conflitos e perseguições, até que chegou um ponto que foi-se necessário, para que não houvesse a extinção dos seres élficos e também pela proteção, já que eram primeiros seres adâmicos no nosso quadrante. Então, como os primeiros seres adâmicos no nosso quadrante terrestre a ser criado, era necessário, já que eles tinham essa elevação e já permutavam pelos planos, digamos assim, dimensionais, chegando mesmo com a sua sutileza a atingir até o 7º dimensional, que eles fossem separados por um véu, onde os homens vivessem no plano de 3D e os elfos num plano mais sutil, diferente, tá? Existe uma diferença entre dimensão e plano sutil. Para frente eu posso trazer um vídeo falando sobre essa diferença. O que é dimensão e plano de elevação sutil, tá? E denso, para que você entenda o que nos prende a diferença. Só como exemplo, num mundo onde os animais tenham atitudes de seres humanos, isso não pode existir num plano mais sutil, porque os animais não poderiam manifestar esse tipo de comportamento, tá? Como seres que são. Para frente, tudo isso eu posso criar um vídeo especificando melhor sobre esse posicionamento, tá? De em que plano e em que dimensão os animais irracionais, digamos assim, estão contidos.
e por que isso não poderia acontecer. E hoje nós vemos inúmeros animais possuindo esse tipo de comportamento que não poderia acontecer num plano mais sutil, tá? Vale a pena ressaltar que essa imagem é muito bem representada na carta do tarô como eremita, porque o comportamento é exatamente daquele que está em introspecção para conhecimento, para conhecer a si e os conhecimentos gerais do universo. Enfim, chegamos então ao final, onde essa densificação se tornou forte, o homem ficou como nós estamos ainda, embora agora já evoluímos para quase a quinta dimensão. Acredito que nós já estamos na quinta dimensão, porque a quarta dimensão é a da profundidade, que já foi acrescida a nossa. E nós estamos agora num plano de quinta dimensão, ascendemos. E acredito que se as consciências se expandirem, as verdades vierem a ser reveladas, deveremos ter em breve uma expansão, talvez até para a sétima dimensão. Enfim, foi assim que os elfos vieram a existir em nosso plano terrestre. E a sua contribuição foram inúmeras, porque eles trouxeram todo o conhecimento desde a destruição de Lemúria e a grande catástrofe que aconteceu entre Lemúria e Atlântida, digamos assim, a guerra final deles, né? E as almas que reencarnaram nesse período conseguiram trazer essas informações que ficaram ali contidas. E eles usavam em rodas de geometria, magia geométrica, né? Em grande escala, porque era fácil de você entrar em sintonia, havia reuniões onde eles entravam em sintonia e somente com essa área energética eles conseguiam curar. Hoje nós sabemos que muitas das doenças nos chegam no plano material, mas que vêm da área sutil, tá? Quando essa área sutil é afetada, nossas doenças no plano material se manifestam. Então, nós ficamos por aqui. Eu agradeço a sua participação conosco. Fique colado conosco para o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.